Olá pessoal, muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Nesse vídeo a gente vai estudar a súmula 28 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz respeito à conversão dos direitos de reintegração em indenização, né? Indenização compensatória no caso de reintegração. Muito bem, a súmula fala assim: no caso de se converter a reintegração em indenização dobrada, o direito aos salários é assegurado até a data da primeira decisão que determinou essa conversão. O primeiro ponto aqui, então, que a gente tem que definir é justamente o âmbito de alcance dessa súmula, porque a súmula menciona aqui indenização dobrada, né? Indenização dobrada em caso de conversão de reintegração. A gente sabe que, em geral, quando o trabalhador tem o direito à estabilidade provisória, à garantia provisória de emprego, em geral o que ele vai ter é o direito de ser reintegrado, e aí, caso não seja possível, caso não seja viável a reintegração, né, e até segundo alguns casos o trabalhador opte pela não reintegração, mas pela indenização, então esse trabalhador ele seria indenizado, né? Então receberia os salários e demais vantagens do período estabilitário, né? Do período, portanto, de garantia de emprego, mas sem, portanto, voltar a trabalhar, sem ser reintegrado ao emprego, né? Mas muito bem, essa indenização, a indenização, portanto, do chamado período estabilitário, né? A indenização desse período, portanto, de garantia provisória de emprego, essa indenização, em geral, é feita na forma simples. Não há indenização em dobro. E aí, portanto, a gente precisa definir muito bem qual o âmbito de alcance dessa súmula, né? Essa súmula aqui, a súmula 28, é uma súmula bastante antiga, foi mantida aqui em 2003, né? Foi reavaliada pelo TSE em 2003 e foi mantida. Qual é a situação? Essa súmula aqui, os precedentes que deram origem a essa súmula, são precedentes bastante antigos, na década de 70, né, que se referem a fatos acontecidos aí na década de 60 ou até antes. Né? Então, uma súmula cuja base fática e jurídica é bastante antiga. E essa súmula aqui se referia, na sua origem, à situação do chamado estável decenal. Né? Aquele sujeito que, depois de 10 anos trabalhando na mesma empresa ou no mesmo empregador, ele adquiria uma estabilidade que não era uma estabilidade provisória no emprego, era uma estabilidade definitiva no emprego. E a gente sabe que essa situação, ela paulatinamente foi sendo extinta no Brasil, até que com a Constituição de 88, a gente não tem mais a figura do estável decenal, né? Então somente aqueles que já tinham adquirido a estabilidade antes de 88 que preservaram, e após a Constituição de 88 a gente não tem mais a aquisição desse direito de uma estabilidade definitiva no emprego. E aí, portanto, a nossa conclusão aqui poderia ser, olha, essa súmula aqui é uma súmula já ultrapassada, né? Em certo sentido, a gente poderia concluir isso, por se referir a fatos tão antigos e se referir a um instituto que na prática não existe mais, que é o Instituto da Estabilidade Decenal, a estabilidade completa no emprego. A gente poderia pensar isso aqui. Mas na verdade não é isso que acontece, né? Por que não? E o TST reavaliou isso em 2003 e hoje em dia o que a gente pode perceber é que o TST ele segue aplicando essa súmula, ele segue aplicando o raciocínio, portanto, da súmula 28 em uma outra situação que ainda hoje se aplica, que é a situação da Lei 9.029 de 95. Essa lei que trata da situação da chamada dispensa discriminatória, né? Dispensa discriminatória que vai gerar o direito a uma reintegração, né? Ou eventualmente a uma indenização dobrada. Coloquei até aqui na tela o texto do artigo 4º dessa lei que prevê, né, o rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, no modo dessa lei, além do direito à reparação por danos morais, faculta ao empregado optar entre a reintegração, com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante pagamento de remunerações devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais, ou então a percepção em dobro da remuneração do período de afastamento, também corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais, né? Então perceba, essa lei ela trata exclusivamente da situação da dispensa discriminatória e nesse caso, se a dispensa for discriminatória, esse empregado, essa empregada vai ter direito a ser reintegrado, né? Ou caso ele ou ela opte, ele pode optar por perceber então em dobro os salários e demais vantagens. Então aqui sim eu tenho a figura da indenização em dobro, né? Assim como eu tinha lá com a figura do estável decenal. E aí, portanto, o TST ele vem aplicando sim essa súmula 28 para essa situação que hoje em dia acontece, hoje em dia está vigente. Então perceba que interessante, é como se a súmula tivesse se atualizado. A súmula que foi concebida inicialmente para uma situação que hoje já não existe mais, que é do estável decenal, a súmula foi, digamos, atualizada, né, uma interpretação evolutiva que o TST fez da súmula
para aplicá-la à situação também da dispensa discriminatória. Tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns acórdãos relativamente recentes que aplicam essa ótica. Né? Não vou nem ficar lendo com vocês aqui para não cansar, mas só para passar a referência aqui do número dos acordos, a data, né? E aí aplicando a súmula 28 na situação da Lei 9.029. Coloquei uma decisão aqui da 6ª turma do TST, relatora ministra Kátia Magalhães. Né? Outra situação aqui, ministra Adelaide, relatora 2ª turma, decisão também de 2017. Mesma situação, aplicando súmula 28, mesmo raciocínio. Né? E outra situação aqui também de 2016, relator ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho. Né? Então tá aqui só para vocês terem a referência desses julgados. Tá? E aí o TST, então, o raciocínio aqui é o seguinte. É claro que essa situação da dispensa discriminatória ela vai ser objeto de um processo, né? E nesse processo esse trabalhador ele vai pedir ou a reintegração ou o recebimento em dobro, né? Sendo que ele pode fazer até um pedido alternativo e optar por isso, né, futuramente. Né? Eventualmente isso pode acontecer também em termos de processo. Mas o que acontece aqui é o seguinte, o que a súmula define, portanto, é a definição da data limite, né? Da data limite em que vai acontecer essa remuneração em dobro, ou seja, a percepção em dobro do salário e demais vantagens do período que, enfim, que houve esse afastamento em função da dispensa discriminatória. E aí perceba, se o trabalhador aqui opta, portanto, por receber em dobro essa indenização, a indenização dobrada, portanto, né, a gente tem que definir até quando que vai, porque até quando que vai ser paga essa indenização, até quando que vai ser calculada, né, porque é claro que aqui, nesse caso, você não vai ter uma reintegração, né, quando você tem a reintegração é muito mais fácil, que basta você calcular o período que vai entre a dispensa e a reintegração, né? E a reintegração, você calcula esse período aqui de afastamento, calcula os salários, demais vantagens, quer dizer, 13º, férias, fundo de garantia, né? Calcula tudo isso e paga, né? Agora, na situação em que o trabalhador não vai ser reintegrado, né, fica muito difícil saber até quando que vai ser calculado. E aí o TST fixou o entendimento que vai ser até a data da primeira decisão que determinou essa conversão. Primeira decisão que determinou essa conversão, em geral, vai ser a sentença. Tá? Em geral, vai ser a sentença de mérito que for julgar essa situação. E a sentença, então, em vez de deferir, por exemplo, a reintegração desse empregado dispensado em função de um ato discriminatório, a sentença vai lá e defere, por exemplo, essa indenização dobrada. Né? E aí, na data da sentença, eu não estou falando aqui, portanto, de trânsito em julgado, eu não estou falando de recurso, estou falando da sentença, a data em que proferida a primeira decisão. A sentença que determinou essa conversão, tá? E aí até essa data aqui é a data da sentença, portanto, no meu exemplo, ela vai ser a data, o termo limite final, o termo final, portanto, da indenização. Então a indenização vai ser calculada desde a dispensa até a data da sentença, percebe aqui? E aí é claro que esse é um critério que o TST adotou e é um critério que na verdade é muito difícil a gente conceber e pensar num critério diferente, né? Qual seria o outro critério, talvez possível aqui, se a gente quisesse fazer uma crítica? Talvez a data em que esse trabalhador ajuizasse a ação, né? A gente poderia se pensar num critério como esse, mas qualquer critério que a gente adotasse seria falho e seria passível de crítica, porque alguém poderia pensar, olha, então quanto mais tempo o trabalhador levar para ajuizar a ação, é melhor para ele, né? Porque se ele leva, por exemplo, a gente sabe que a prescrição é de 2 anos, então se ele leva 1 ano e 11 meses para ajuizar essa ação, seria interessante porque ele receberia, então, essa indenização dobrada, né? Então ele receberia o valor equivalente a 1 ano e 11 meses em dobro, né? Ao passo que se o trabalhador for rápido, se ajuizar a ação, por exemplo, em 1 mês, ele só vai, e a sentença for rápida também, por exemplo, né? Ele só vai receber o valor equivalente a 1 mês em dobro, né? Então perceba, é um critério que ele tem essa falha, digamos assim, porque ele acaba estimulando um comportamento do trabalhador, então, de deixar passar o máximo de tempo para com isso ele se beneficiar, né? Então é um critério que certamente pode ser criticado, é uma súmula e é um entendimento que pode ser criticado certamente por esse ponto de vista, tá? Mas é o critério que a gente tem e é difícil a gente pensar em outros critérios, né? A gente poderia tentar criar um critério aqui, mas o fato é que a lei não cria esse critério, a lei não estabelece aqui um critério que seja um critério, né, digamos, objetivo, um critério que seja um critério claro e que evite esse tipo de distorção, e aí fica realmente um pouco difícil. Isso aí acabou caindo para o TST, né, no colo do TST, digamos assim, para o TST poder definir qual é o critério, e o critério que se usa, portanto, é o da súmula 28. E aí perceba que ele vai se aplicar na situação da dispensa discriminatória, né? É uma situação de pagamento em dobro, portanto, né? E aí, portanto, fica difícil defender
que essa súmula ela vai se aplicar para outras modalidades de garantia de emprego, né? Porque perceba, aqui na situação da dispensa discriminatória, a gente não está falando aqui em garantia de emprego, né? Essa que é a situação peculiar aqui da Lei 9.029, né? Uma situação atípica, porque aqui eu não estou falando de uma garantia de emprego, né? Até existe o direito de ser reintegrado pelo ato discriminatório, mas essa lei não está prevendo uma garantia de emprego em si que tenha uma data limite, como acontece, por exemplo, com a gestante, como acontece, por exemplo, com o empregado acidentado, né, que sofre um acidente de trabalho, como acontece com o dirigente sindical, né? Vejam, nesses casos aqui sim, né, são situações, até ficou aqui em cima da minha imagem, mas não tem problema. A situação aqui é a seguinte, nesses casos aqui são situações de garantia de emprego, em que sim, aqui eu tenho uma data limite. No caso da gestante, 5 meses após o parto. No caso do acidente de trabalho, até 1 ano após o retorno da alta médica. No caso do dirigente sindical, até 1 ano após o final do mandato, né? Então perceba, aqui eu tenho a lei trazendo uma data objetiva em que vai encerrar a garantia de emprego e que vai ser devida a indenização da estabilidade até essa data limite, né? É diferente da dispensa discriminatória, em que a lei não fixa uma data, não é uma garantia de emprego, né? Na verdade é uma situação de reintegração que não é uma garantia de emprego. E daí essa dificuldade de fixar um marco temporal, a lei não fixa, o TST fixa então na súmula 28, que vem sendo usada para essa finalidade. É um critério sim criticável, que pode gerar distorção, mas é o critério que se tem hoje. Tudo bem, minha gente? E com isso a gente fecha aqui mais um vídeo do Desafio de Súmulas. Se você está acompanhando, está seguindo aqui, a gente tem uma playlist com esse desafio, né? Se inscreva no canal, ative as notificações, o sininho para receber os próximos vídeos, né? E se você quiser ser meu aluno também, é só acessar www.professorfelipebernardes.com.br, que lá você encontra todos os meus cursos de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, né? Para a gente poder ter uma aproximação ainda maior. Tá bom, minha gente? Um abraço e até o próximo vídeo.